Nem sempre o sinal vem do coração. Há uma série de incômodos que podem surgir dias, semanas e até mesmo meses antes de um primeiro infarto. Sabe-se que as doenças cardiovasculares são a maior causa de óbito no mundo e no Brasil. Sabemos também que as doenças cardiovasculares matam cerca de 400 mil brasileiros por ano. Isso, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É preciso manter seu coração protegido, entendendo os sinais que seu corpo está tentando te mostrar. Nesse nosso encontro, você vai saber reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um ataque cardíaco. E quanto mais cedo a pessoa perceber um infarto, mais rápido ela chegará ao hospital. E dessa forma, recebendo o melhor tratamento e assim diminuindo ou até mesmo zerando as possíveis sequelas para o coração e mais chances de sobreviver essa pessoa terá. Por isso, preste atenção, porque além dos sintomas iniciais do infarto, falaremos sobre os tipos de infarto, sobre as causas de um infarto e por que houve um aumento preocupante no número de casos de ataque cardíaco em jovens com menos de 40 anos recentemente. Além disso, você sabia que os sintomas de infarto que ocorrem nas mulheres são diferentes dos sintomas que ocorrem nos homens? Há muitos sinais e curiosidades acerca desse tema. Alô, você que está na frente da telinha. Meu nome é João Castelo e você está agora em Casos Marcantes, Mais Saúde. Mas antes de adentrar ao vídeo, já vai curtindo. Vamos fazer desse vídeo o recordista de likes do canal. E se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e outros temas. E ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento para seus amigos e familiares. Dados do SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostra que menos de 5% da população brasileira sabe reconhecer os sintomas iniciais de um infarto. E várias vidas são perdidas. Por causa disso, compartilhe. E me conta se você já teve um infarto, conhece alguém que teve, de que parte do Brasil você é. Escreva aqui embaixo, dê seu relato e ajude pessoas com a sua experiência vivida. O que é um ataque cardíaco? Ou IAM, que seria infarto agudo do miocárdio. Um ataque cardíaco, eu tenho certeza que é uma experiência assustadora. Se você sofreu um ataque cardíaco ou esteve próximo de alguém que teve, você deve saber muito bem disso. Como eu falei, o infarto é a principal causa de morte no Brasil e é uma emergência médica. O coração é um músculo que bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes e tem a função de levar para o resto do corpo através da chamada aorta. Por cima do coração existem várias artérias pequenas conhecidas como artérias coronárias e são elas que suprem um músculo cardíaco de oxigênio e nutrientes. No infarto ou na síndrome coronária aguda, há um bloqueio no fluxo sanguíneo em uma das artérias coronárias. A aterosclerose é a causa principal do infarto e resulta na deposição contínua de colesterol nesses vasos ao longo dos anos. E como isso é provocado? Por um estresse, um susto, um exercício vigoroso ou até mesmo a falta de sono. Acredite se quiser. Lá na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos, onde todos os dados estão bem documentados, verificou-se que na mudança de horário de verão, onde se perde 1 hora de sono, há um pico de 24% nos casos de infarto ano após ano. E quando volta para o horário normal, onde você ganha 1 hora de sono, há uma queda de 21% nos infartos. E diante disso, qualquer um desses fatores faz com que a placa de gordura se rompa. Quando a placa de gordura se rompe, as plaquetas vão perceber e vão tentar estancar isso, resultando na formação de um coágulo sanguíneo, que nesse caso causa um bloqueio parcial ou total da artéria coronária envolvida. Outras causas, menos comuns, são os vasoespasmos, que é desencadeado por drogas como cocaína, fumo, estresse ou frio, e resulta em um espasmo súbito da artéria coronária. Outra causa é a dissecação da artéria coronária, em que a parede interna da artéria coronária se rompe, assim resultando em um bloqueio do fluxo sanguíneo. A obstrução de qualquer uma das artérias coronárias causa isquemia do músculo cardíaco, que seria a falta de oxigênio e nutrientes naquela parte do músculo cardíaco irrigada por aquela artéria que sofreu o evento, e assim causando a morte do músculo cardíaco. E é exatamente nesse momento que teremos o infarto agudo do miocárdio. Então, durante um ataque cardíaco, o tecido do músculo vai morrendo devido à falta do fluxo sanguíneo para aquela determinada artéria do coração. Por isso que na medicina existe um jargão que tempo é músculo.
Quanto mais rápido você chegar ao pronto-socorro e for tratado, menor a lesão para aquele coração. E é claro, o contrário também vale. Quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, tentando esperar que os sintomas passem, maior o dano será para o músculo do coração. Afinal, quais são os sintomas de um ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio? Muitas vezes as pessoas não percebem que estão tendo um ataque cardíaco, seja porque não reconhecem os primeiros sinais ou porque não os consideram graves o suficiente para se ligar neles. Por isso é importante você prestar atenção ao seu corpo. Alguns ataques cardíacos são repentinos e intensos, mas a maioria começa devagar, com uma dor ou um desconforto leve. Então fica esperto, viu? Vamos aos sintomas. Primeiro sintoma de um ataque cardíaco: dor ou desconforto no peito. Desconforto no centro do peito, que dura mais de alguns minutos, normalmente 5 ou mais minutos, mas que não são pontadas ou agulhadas, que duram alguns segundos. Essa dor, ela é uma dor mais longa, pode ir embora e depois voltar. Pode parecer uma pressão desconfortável, um peso, um aperto ou mesmo queimação no peito. Segundo sintoma de um infarto: desconforto em outras áreas da parte superior do corpo, como dor ou desconforto em um ou ambos os braços, dormência nas mãos, dor nas costas, pescoço, mandíbula ou até mesmo no estômago. Terceiro sintoma de um ataque: falta de ar. Essa falta de ar pode ocorrer com ou sem desconforto no peito, porque se o seu coração não consegue bombear bem o sangue, como é o caso de um ataque cardíaco, você pode sentir falta de ar ou dificuldade para respirar. Então tem que ficar em alerta. Quarto sintoma de um infarto: suor frio e palidez. Esse suor é totalmente diferente daquele quando você está se exercitando. Ele é frio, gosmento e normalmente a pessoa está pálida. Então você começa a suar de repente e a pele fica fria e úmida. Quinto sintoma de um ataque: náuseas e vômitos. Você pode se sentir nauseado ou com um mal-estar gástrico, e isso é devido à reação do nervo vago. E só para não deixar você vagando sem entender, o nervo vago faz parte do sistema nervoso autônomo, que controla funções corporais involuntárias, e é um dos muitos nervos que transmitem mensagens entre o cérebro e outras partes do corpo, como o coração e o sistema digestivo. Sexto sintoma: tonturas. Tonturas podem ocorrer com um ataque cardíaco e geralmente são sintomas que as mulheres descrevem. Algumas mulheres relatam que sentem que podem desmaiar se tentarem se levantar ou se esforçarem um pouco mais. Sétimo sintoma de um ataque: ansiedade. Meu amigo, minha amiga, você com ansiedade pode sentir uma sensação de desgraça ou sentir como se estivesse tendo um ataque de pânico, sem motivo aparente, e pode ser o início de um ataque cardíaco. E como a gente não cansa, vai mais um alerta para você. Se você tiver alguns desses sintomas, não espere passar. Ligue para o SAMU, chame algum familiar ou amigo, ligue para o táxi, peça um Uber e vá imediatamente para um pronto-socorro. Na cardiologia, existe o conceito da hora de ouro, onde a sobrevivência de uma pessoa dependerá da ação que ela e o médico tomarem durante a primeira hora do evento. Porque a maioria das mortes por paradas cardíacas acontecem durante exatamente esse período. Enfim, há uma diferença nos sintomas de um infarto entre homens e mulheres? E a resposta é sim. A dor no peito, angina, é o sintoma principal de um ataque cardíaco, tanto nas mulheres quanto nos homens. Mas as mulheres descrevem a dor mais como um aperto ou pressão no peito, enquanto os homens tendem a descrevê-la como um peso. Além disso, as mulheres são um pouco mais propensas do que os homens a experimentar falta de ar, náusea, vômitos e dor nas costas ou na mandíbula. E um dos sintomas mais comuns em mulheres é fadiga, tanto que algumas delas podem até pensar que os seus sintomas de ataque cardíaco são sintomas de gripe ou Covid. É importante frisar que nem todas as pessoas que têm um ataque cardíaco têm os mesmos sintomas. Algumas pessoas terão dores leves, outras pessoas terão dores mais intensas. Em outros casos, os diabéticos podem não ter dor nenhuma no peito. E também temos os casos cujo primeiro sinal de infarto pode ser uma parada cardíaca. Mas quanto mais sinais e sintomas você tiver, maior a chance de você estar tendo um ataque cardíaco. Alguns ataques cardíacos ocorrem de repente, mas muitas pessoas apresentam sinais e sintomas de alerta com horas, dias ou semanas antes deste evento. O primeiro aviso pode ser dor ou pressão recorrente no peito, angina, que é desencadeada por um esforço e aliviada quando a pessoa fica em repouso.
Se você conseguir perceber esses sintomas e valorizar antes de você ter um infarto, melhor ainda. Quais são os tipos de infarto? Temos 2 tipos de infarto. Um infarto com supra DST, onde o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo totalmente para aquela artéria, então o médico consegue enxergar através do eletro que você está tendo um infarto e, por ser um infarto mais grave, ele terá que agir rapidamente. Ou no segundo caso, um infarto sem supra, onde há um bloqueio parcial da artéria, para azar do médico, não mostra no eletro, mas o músculo está sofrendo. E no exame de sangue, ele vai ver que as enzimas cardíacas como troponina subiram. Mas quais são os fatores de riscos para um ataque cardíaco? Como foi dito anteriormente, a principal causa de um infarto é a aterosclerose, que aumenta o risco de um infarto. Os fatores de risco de um ataque incluem idade. Homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos são propensos a terem um ataque cardíaco. As mulheres têm esse problema um pouco mais tarde, porque o estrógeno as protege. Cigarro, isso inclui tanto o tabagismo quanto o fumo passivo. Pressão alta. Com o tempo, a pressão alta vai danificando as artérias que levam sangue ao seu coração, desenvolvendo a aterosclerose. Colesterol alto, o LDL, que é o ruim. Colesterol baixo, o HDL, que é o bom. Triglicerídeos elevados, lipoproteína alta. Tudo isso aumenta seu risco de aterosclerose. A obesidade está ligada a níveis elevados de colesterol no sangue, pressão alta e diabetes. Além disso, a gordura visceral inflama o corpo, aumentando a proteína C reativa, que é um marcador de risco cardiovascular. Diabetes. Com o tempo, alto nível de açúcar no sangue pode danificar os vasos sanguíneos e os nervos do coração. Histórico familiar. Isso é extremamente importante. Se seus irmãos, pais ou avós tiveram ataques cardíacos precoces, 55 para homens e 65 para mulheres, você pode estar em um risco aumentado. Aumenta em 4,5 vezes as suas chances, que são aquelas chances que você não quer ter, de obter uma aterosclerose significativa. Sedentarismo. Ser inativo contribui para a hipertensão, obesidade, diabetes e níveis elevados de colesterol no sangue. Então, façam exercícios regularmente para melhorar a saúde do seu coração. Estresse. O estresse inflama, aumenta a pressão, aumenta o açúcar no sangue, faz você dormir mal e aumenta sim o risco de um infarto. Drogas, cocaína ou mesmo anfetaminas podem desencadear um espasmo nas artérias coronárias que podem causar um ataque cardíaco. E a longo prazo podem causar também aterosclerose. Agora, por que o aumento repentino de infartos em jovens? Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, antes da Covid, houve um aumento de 59% de internações por infarto, pessoas de até 39 anos, e quase 10% delas morrem. Isso porque os fatores de risco são hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, estresse, fumo e sedentarismo, e estão cada vez mais frequentes em jovens. E a culpa é fácil de explicar, é o estilo de vida perigoso adotado por eles. E há um problema também, porque nessa fase etária os sintomas de angina, que é aquela dor no peito ao caminhar, podem não preceder um infarto, e aí camufla o real problema. Ok, mas quais são os tratamentos para um infarto? O tratamento de um infarto do miocárdio geralmente envolve a oxigenoterapia, para aumentar a quantidade de oxigênio que vai chegar ao músculo cardíaco, aspirina ou outra terapia antiplaquetária, nitroglicerina e morfina para relaxar as artérias coronárias e aliviar a dor, beta-bloqueadores para reduzir a frequência cardíaca e reduzir o consumo de oxigênio no coração. E o médico pode optar por terapia trombolítica, que serve para dissolver coágulos sanguíneos existentes. E melhor ainda, se eles estiverem em um hospital preparado, a angioplastia coronariana. Para quem não sabe, a angioplastia é um tubo fino e longo, o famoso catéter, que será introduzido por uma artéria e chegará àquela coronária que está entupida. O catéter tem um pequeno balão em sua ponta. Assim que o catéter chegar no lugar certo, o médico vai insuflar o balão, espremendo aquela placa de gordura contra as laterais da artéria, abrindo mais espaço para o fluxo sanguíneo que vai voltar a irrigar aquela área. Nesse momento entra em ação os stents, que são como molinhas de metal que vai se expandir e cobrir aquela placa. É como um túnel, não deixará que aquela placa de gordura estreite ou feche novamente aquela artéria. Mas tem como evitar um infarto agudo do miocárdio? Para isso você deve reduzir os fatores de risco. Metade dos infartos podem ser prevenidos apenas com algumas alterações de hábitos.
Por exemplo, parar de fumar reduz 30% o risco de um infarto. Manter a pressão sob controle, 12/8. Se você tem diabetes, é importante que o açúcar no sangue esteja bem controlado para evitar todas as consequências maléficas desse mal. Comer bem, uma dieta saudável, pouco açúcar, sem refrigerante, com pouco sal, muitas frutas e verduras, pouca carne vermelha, pouquíssima fritura, isso reduz o seu risco cardiovascular. Faça exercício físico, tire a sua bunda da cadeira e se mexa. Tente perder peso se você está com sobrepeso ou obeso. Durma bem, 7 a 9 horas por noite e faça amizades. Sabemos que a solidão e o isolamento social aumentam em quase 30% o risco de um infarto. E faça um check-up cardiológico. Aqueles pais que manifestaram doença cardíaca precoce, os filhos devem começar antes dos exames, por volta dos 20 anos. E os exames cardiológicos estão cada vez mais confiáveis. Antes a gente tinha apenas testes não invasivos, que faziam a gente deduzir que o paciente não tinha obstrução. Por exemplo, um teste ergométrico. Às vezes, a pessoa fazia um teste ergométrico, corria bastante na esteira, não alterava o eletro, não tinha dor no peito, o cardiologista parabenizava e alguns dias depois, pum, ele tinha um infarto. Hoje temos exames mais completos, como a angiotomografia de coronárias, que mostra como estão as artérias por dentro, tem alguma placa ou não, sem precisar de um cateterismo cardíaco, que é um exame muito bom, mas invasivo. Mas fica um alerta, a angiotomografia não é para todo mundo. É um exame que tem radiação, que tem que usar contraste, que pode dar reação, como problema renal. É um exame relativamente caro, mas é importante saber que temos essa carta na manga e que podemos utilizar. E por último, quero deixar um alerta para aqueles que têm alto risco de infarto ou já teve um ataque cardíaco. Tenha um plano de ação de emergência, caso você ou alguém da sua família tenha um alto risco de sofrer um ataque cardíaco. Anote a lista de medicamentos que está tomando, qual remédio você é alérgico, quem é o seu médico, como é o seu eletrocardiograma basal, tire uma foto e guarde no celular. Qual hospital é mais perto da sua casa? Tem cardiologista? Tem hemodinâmica de emergência? Tudo isso pode ajudá-lo para que o atendimento médico seja o melhor e mais rápido possível. Muito obrigado por dedicar um pouco da sua vida para nos assistir. Um forte abraço, fiquem com o Papai do Céu no coração e até o próximo vídeo. Fui!